Bom dia, boa tarde, boa noite, onde estamos? No Mané Garrincha, palco da final. Usa fundo verde, aqui não tem fundo verde não. De fato, o Mané Garrincha é o palco dessa grande final num programa mais que especial. Programa esse todo dedicado ao charmoso e ao jogo mais importante do Candangão de número 51, onde dois times muito tradicionais do Distrito Federal vão se degladiar. Por isso, trouxemos um representante, um torcedor icônico de cada equipe que vai estar presente nessa final para trazer um pouco mais dessa emoção desse pré-jogo. São eles aqui, meu amigo Didico Diego e também meu amigo Nicásio, um representando o Gama, um Sobradinho. Já vou começar apresentando vocês, começando por você, Didico. Como você tá nessa noite de hoje? Meu querido, boa noite todo mundo. Tô maravilhado, tô bem. A vida é assim, né? Ano passado eu falei, a gente tá voltando. E aí agora a gente tá com a vaga na final, calendário pro ano que vem. Então assim, não tem, nesse sentido, não tem como tá melhor. Didico, que desde o ano passado anunciou aqui na final que, olha, o Gama vai arrebentar nos próximos anos aí. Eu falei. Será um profeta? Será esse rapaz um profeta? Anunciou ele que foi uma das primeiras entrevistas do futebol. No primeiro jogo do futebol, entrevistamos ele, o microfone deu erro, como todo começo de uma grande jornada, e depois entrevistamos ele durante o resto do ano. Já é figurinha carimbada lá no Bezerrão, e aqui ao meu lado estou com um apaixonado pelo Leão da Serra, apaixonado pelo Sobradinho, e um torcedor que também traz alegria para a arquibancada. Estou com o Nicásio. Como é que você tá hoje, Nicásio? Super emocionado, muito feliz, coração transborda. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje juntos. Ao Futebola, dizer para vocês que para chegar aqui não foi fácil, só a gente teve que lutar muito. E eu, Nicásio Gama, estou vestindo terno preto, blusa social branca, com o manto do Sobradinho na perna esquerda, torcedor nato e o mascote do Leão da Serra. Uma ótima noite a todos. Olha aí, Nicásio Gama que tá torcendo e torce pro Sobradinho, não se confundam. Então aqui vamos começar essa conversa, começar trazendo um pouco mais essa emoção dos bastidores de quem realmente vive essas equipes. Primeiro começar perguntando para vocês, Dico, como que foi o início dessa paixão, torcer pelo Gama, torcer pelo time do Distrito Federal, como surgiu essa paixão alviverde nesse coração? Então, cara, é o seguinte, a gente nasce em Brasília, a gente já é bombardeado, né? É Flamengo, é Corinthians, é isso, é tal, enfim, times principalmente do Rio e São Paulo. Vasco, não falou o Vasco, tem que lembrar do Vasco. E aí é o seguinte, tem que lembrar do Vasco, né? E aí é o seguinte... Vasco da Gama. Vasco da Gama. Eu brinco, inclusive, que é o Vasco do Gama, é filial. Mas aí é o seguinte, cara, desde pequeno, meu pai de criação é botafoguense roxo, numa família extremamente flamenguista. Então eu vi ali um processo de resistência. E aqui, como ele gostava de ver jogo, ele acabou se apaixonando pelo Gama. Era o segundo time dele, mas assim, ele ia assim, pô, no oba-oba, me levava. E aí, quando chegou 98, que eu era pirralho, o Gama ganhou a Série B. E aí, cara, na minha cabeça, de criança, eu falei assim, cara, agora o Gama é um time grande, é de Série A, então eu não posso ter dois times de Série A. Só pode um? Virei pro meu pai e falei, agora eu sou Gama. E como eu sou foi? daqui, eu sou criado no Rio, eu sou aqui. E como foi a recepção dele? Pô, ele ficou maluco. Ele falou, cara, tu fez tipo assim, ele pensou, eu fiz tudo errado. Ele não entendeu. E aí, depois ele aceitou. Eu até hoje guardo um carinho pelo Botafogo, tenho afinidade com outros clubes que eu enxergo uma trajetória popular. Mas até por isso também, isso arraigou muito o amor pelo Gama em mim. E aí eu vi o Gama jogar Série A, eu vi o Gama despencar e, porra, nunca abandonamos. Então, assim, pra mim eu levo no peito literalmente. E é isso, assim, nasceu dessa forma, através de um olhar sensível do meu pai, né, da minha família também, que acompanhava, da comunidade, porque eu ia muito ao Gama e eu via como aquilo ali mexia com o bairro quando, tipo assim, ia ter jogo. Então é um negócio que desde cedo já me pegou muito. E agora você, Nicásio, como que foi esse começo da paixão de futebol surgindo e o começo da paixão pelo Sobradinho, pelo grande leão do Distrito Federal? Enfim, eu não era de mexer com futebol na época, não. Mas aí eu tava na minha rua, né? E aí apareceu o Tailton, o Fábio e o Everaldo. E aí a Lades, do Campeonato Amador, chamou eles para marcar os campos, que naquela época marcava os times, né? O primeiro time marcava o campo e o segundo colocava a rede, né?
E aí eles foram contratados pra marcar os campos e eu falei que eu marcava campo também. Nunca tinha mexido com isso, velho. Caô, só pra estar com os caras. Mas só que o serviço era muito pesado. E aí eu fui pra dentro. O serviço era muito pesado, cara. Primeiro dia, fomos marcar um campo lá no Bumba, na quadra 15, gramado novo. E aí era na tinta. E aí ficamos o dia todo marcando aquele campo, insolação, caramba. E aí quando vê que não, deu umas 4 horas da tarde, isso era pro campeonato amador que ia começar, né? O nosso presidente na época era o Toninho. Nós tínhamos um fusquinha amarelo da Lades. E nós fomos lá marcar o campo. Quando deu umas 4, 5 horas, aquele dilúvio assim na Sofrango, lá em cima, aquele céu escureceu, irmão. Toda aquela marcação de tinta, ela foi embora. Acabou toda aquela marcação. Isso era no sábado e no domingo, que era o outro dia, já tinha o campeonato amador para rodar. E nós tinha cal no Fusca para marcar o campo da quadra 14, ali do lado do shopping, do lado do Comper. Cara, aquela chuva nem coube todo mundo dentro do Fusca e ficamos desesperados pro domingo. E aí eu fui continuando com o trabalho com os caras e eles foram vendo a dificuldade que foi. Eu acho que eles, não, isso não é pra mim não. E eu, como eu falei que eu sabia, que eu não sabia nada, meu irmão. Fui gostando de marcar campo e esse ano agora de 2026 são 24 anos, né? A gente marcando campo de futebol amador, né? Colocando na rede, preparando tudo para os nossos amigos atletas aí. Ter um bom espetáculo, né? Bons jogos de futebol no nosso domingo que engrandece, leva a família, leva as crianças. Então o futebol ficou como sinônimo de amizade. E né? aí foi nesse futebol, nessa amizade, aí veio surgindo o Sobradinho. E aí veio a Lieso de Sobradinho 2, né? Me chamou para trabalhar junto com eles, né? Nosso presidente Ade Wagner, forte abraço. E aí eu até falei que não daria, porque era muito campo, cara. É quase 14 campos para marcar e eu, não dá para mim não. Não dá pra mim não. E aí meu amigo Preto falou assim, Nicásio, marca no sábado, cara. Cedo, tu pega sábado, domingo de manhãzinha, ó, você termina os campos tudinho. Aí a chave virou, eu peguei. Aí abracei a Lieso, que eu tô lá até hoje. E aí, nessa época aí, o Ade Wagner também tava na diretoria do Sobradinho Esporte Clube. Aí o Fernando, né, o Leandro, o Valtinho, a galera me chamou, né, pra estar junto do Sobradinho, prestar um serviço ali na marcação de campo do Sobradinho. Comecei a gostar do time do Sobradinho, meu irmão. E essa vontade de Sobradinho hoje, ela engrandeceu. E estamos mais firme e forte do que nunca. E hoje eu sou o Sobradinho nato. Graças a Deus e essa torcida maravilhosa que sempre esteve presente. Então essa história começou marcando o campo e acabou transformando um coração aí em preto e branco. Muito legal. Eu quero saber de vocês como foi o princípio de arquibancada. Como era ir na arquibancada, como ainda é ir para arquibancada. O que vocês sentem quando vocês pisam para torcer para a equipe de vocês? Começa? Pode começar. Cara, é um sentimento difícil de explicar. Você pegou assim já pesado, logo E no sua começo. paixão veio de criança, né? Então, vem de criança. Só que assim, é diferente quando você é criança, porque você vai naquele programa familiar. Eu peguei várias fases, Aham. né? Eu peguei a fase da, adolescência, louquice, aí vinha no Mané Garrincha antigo, aí era loucura, era loucura demais. A primeira vez pra ver o Gama foi com a família. Foi. Pequena, aí com aquele rolê, Aham. criança e tal. Depois veio a fase da adolescência, aí era loucuragem, era goró barato, carona de ônibus, ingresso R$1, porque era outra época também, né? E aquela sensação... Voltar a pé. Voltar a pé, ixi, muitas vezes, velho. Fazer cada doideira, velho. Juízo zero. Eu brincava com a minha mãe. Você toma juízo? Eu falei, mãe, eu tomei, mas não bateu ainda. E aí, o que acontece, cara? E depois, assim, a fase mais adulta, tenho uma filha também, já levei muito ela pra estádio, agora ela não mora mais em Brasília, mas assim, já levei muito ela pra Gamense, estádio. ela? Gamense. Ela é dividida porque ela mora em outro lugar. Entendi. Aí tem É complicado, Entendi. mas eu consigo manter ela Gamense ainda. Mas assim, cara, sempre teve uma coisa muito presente que assim, é uma parada muito ligada à expectativa, à esperança. E não é à toa que é verde. Porque o futebol, ele brinca com muitos lados, né, da nossa cabeça, né? Aquela coisa da jornada do herói, Aham. da dificuldade, ou sei lá, cara, do jeito que você gosta de viver a vida, tirando onda, depende do time, depende da cultura de arquibancada que você está vivendo. O Gama, ele sempre foi um time muito de resistência, e não só pela história, né? Eu peguei isso, eu vivi essa parte da história também, eu vi o Gama subir, vi o Gama descer. E, a gente sempre tem uma coisa assim de não abandonar, não importa o que seja. Então a gente sofre chacota, vem gente de fora e fala, mas você torce pra time do Gama? Legal. E qual outro time? Eu falei, não, é o Gama.
É o Gama, esse é meu time. Ah, não importa, né, se existe Flamengo, se existe Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo. Bom, você Cara, tá sempre eu o Vasco acompanho na o lista Gama. aí. Chega da raiva quando o cara pergunta assim, não, mas e seu time de verdade? Chega da... Já me deu, depois eu aprendi a levar na brincadeira. Foi maturando. E aí, assim, pra concluir a ideia, cara, eu sinto muita felicidade, eu sinto muito amor, velho. E assim, e aí é uma coisa compartilhada. São os amigos, né? São as pessoas que você não é tão amiga, mas que você sempre vê, cara. Você vai adquirindo ali uma afinidade, você se entende no outro ali. É uma massa da gente falar, cara, a gente vai ganhar, a gente vai resistir, a gente vai passar, vai dar nós. Cara, você vira uma coisa muito maior do que você mesmo. Sacou? Isso é muito importante pra comunidade do Gama. Eu já morei muito tempo no Gama, não moro mais no Gama, mas isso cria um afeto de eu chegar no Gama, eu senti que eu tô, porra, eu tô ali, eu tô onde eu sou, onde eu tô, onde eu posso ser o que eu, o pertencimento. E, pô, a sensação de, cara, de incondicionalidade. Pra quem viveu o Gama, e eu vi, o Gama ficar num jejum de 12 anos sem título, com o rival lá amarelo, que agora, né, vai comer o que precisa comer, o pão que o diabo amassou, zoando a gente e tal, e a gente não abandonar, cara, e ver o Gama aqui agora de novo, conseguindo chegar, né, a torcida voltando a demonstrar toda a paixão que nunca morreu, mas assim, que, né, ficou estremecido talvez por um tempo, por tudo que passou, é muito importante, é uma parada que enche o coração, cara, é isso que eu sinto. E agora você, Nicásio, o que é arquibancada pra você? O que é você chegar e ver o Sobradinho com a galera que você já conhece, fazendo a festa? O que é pra você arquibancada? Nicásio, que é o polivalente, um torcedor polivalente do futebol candango. Anima a arquibancada por onde passa. Rapaz, é empolgante demais. Depois que eu conheci o Sobradinho, né, pelo amador, eu sempre tive fazendo no o socialzinho, né, para as crianças, na beira de campo do amador, entendeu? E aí, assim que eu conheci o Sobradinho também, não foi diferente. Porque eu via que tinha muito público, né, torcedores fiéis, e lotava o estádio. Era difícil de eu chegar no campo para mim estar podendo prestigiar, assistir o jogo. Eu sempre queria estar fazendo algo diferente, voltado para as crianças, né? Então, a gente naquela época, nós tinha a fantasia do leão, que não era esse leão atualizado de hoje, né? Ela tinha um outro leão, esse leão, né? Bonito hoje. Não era mais um cinto de pelúcia que as crianças não tinham nem medo, na verdade, entendeu? Então, eu não tive esse holofote mais pra ver jogo, né? Eu dava mais atenção, era pra torcida, de fato. Comecei a entender o que era o Sobradinho depois do amador, e eu vi que ali era meu lugar, de fato, de estar. E aí, depois desse mascote que tornou-se realidade, que é o nosso de hoje, a gente faz, né, algumas incrementações a mais para dar mais alegria não só para as crianças, como para toda só torcida, né? Que até então os adultos também, eles nos prestigiam muito, eles acham muito bacana, entendeu? O pai, poxa, vamos pro futebol, meu filho, vai ter uma novidade para você. Sempre tá acontecendo alguma coisa diferente, algo inusitado, igual, né, no jogo antepassado, que do nada amor, vou levar a roupinha do Chaves. Vamos fazer um pouco diferente no segundo tempo. Cara, aquilo dali foi, poxa, fantástico. Que até então esse nosso leão, né, que é esse leão realista, ele às vezes tem um certo receio de algumas crianças, né? O mais engraçado nesse dia aí do Chaves, que eu estava lá nesse dia do Chaves, inclusive gravamos uma entrevista com o Chaves. Absurda. O Chaves disse que o seu Madruga ia no jogo, a Chiquinha, e eu descobri que o Chaves era casado também, que é a esposa do Chaves. E ela é a Chiquinha. E aí, seu Nicásio, o mais louco daquele dia, aconteceu isso mesmo, porque o leão, eu acho que o leão traz aquele respeito da torcida, sabe? Como se fosse a imponência, a entidade. A hora que o senhor colocou o Chaves, a galera mais antiga, todo mundo lá assim, isso, Chaves. Todo mundo abraçou. Vovô, criança que tava com receio do leão, né? Porque o nosso leão é muito felino, na verdade. Veio pra brincar, assim, com o Chaves, abraçou, quem não queria brincar com o leão. E no final, criança criar um adulto... afeto, né? Isso, a gente vai trazendo essa novidade, entendeu? Eu já tinha dito pra minha esposa e pra alguns amigos nossos mais próximos que eu sou um cara de inovar. Então, a gente tem o time completo da carreta. Pode esperar a torcida aí de Sobradinho no ano que vem, né? Vai vir pesado. A reinauguração do nosso estádio. Vocês podem ficar tranquilos. Carreta do Leão. A felicidade de todos vocês... Pode colocar essa bagagem pra mim que eu vou corresponder pra todos.
Isso é fato. E a torcida é isso. A gente tá junto, uma hora vai no intervalo, dá uma paradinha pra respirar, porque o Leão também, poxa, sofre pra caramba, né? Meu irmão, você tá doido, pesado. E aí você dá alô na torcida, no jogador, dá uma respiradinha, tira um pouquinho ali, né? A armadura do Leão e vai prestigiar um pouquinho o futebol. E é isso. O meu futebol, a minha torcida pelo Sobradinho, ela vai mais voltada pro social, pra arquibancada. É não isso, pra prestigiar o jogo. que é muito importante também para uma nova geração começar a ter aquele carinho por times do Distrito Federal, que a gente realmente, como o próprio falou, 60 anos aproximadamente aí, né, Distrito Federal, então muita gente torce para outras equipes, muita gente até que gosta de futebol, inclusive desconhece o que acontece aqui no nosso Distrito Federal, então é muito importante criar esse vínculo com a criançada para começar a já ser mais apaixonada pelo futebol candango. E aí voltar para você, Didico, conversar, porque a gente falou, você falou de arquibancada, que viveu muito, teve uma adolescência louca, uma infância com a família, e eu queria saber de você uma história que te define vendo o jogo do Gama, alguma história, algo que aconteceu de diferente, que ficou marcado pra você? Pô, cara, são muitas, né? Eu vou pensar aqui, porque, assim, se eu for falar de uma era mais recente, pô, a final do ano passado e a semifinal foram dois momentos, assim, inacreditáveis pra mim. Principalmente a semifinal. E o Gama passou em quarto lugar, não foi? No ano passado? Foi sofrimento. Sofrido, e, pô, né? assim, eu vou falar da semifinal. E pegou logo Sabe o por quê? adversário, né? Porque era o brasiliense, a gente, assim, às vezes tá num grupo ali, né, de candangão, é um outro conhecido, e Brasília é um negócio muito diferente aqui, é difícil você conhecer torcedores de outras equipes, de certa maneira, porque, enfim, por todo o contexto sociopolítico que é Brasília, então, assim, né, os caras estão lá, a gente tá em outro lugar, é meio difícil. Mas assim, os poucos conhecidos, a galera zoando, a gente vendo coisa de página de internet. Cara, o falido já era, o falido acabou. Teve o lance do Nunes também, que ele pediu aposentadoria no meio do campeonato. Jogo, isso né? pegou muito. Perdeu um pênalti, não foi? Perdeu o pênalti durante a primeira fase. E assim, cara, isso não muda nada a história dele com o Gama. Mas assim, aquele dia da semifinal... Esse é o maior ídolo ou não, como Gama? Não é, né? Não. Qual é? Cara. Ele Pô, tem velho, eu vi o Romualdo jogar, cara. Ah, então aí fica pronto. difícil. Eu vi o Romualdo difícil. jogar. É, 98. Eu vi o Rochinha, eu vi o Gerson. Mas tem um carinho pelo Nunes. Não, pô, absurdo. Por ele, pelo Dudu Gago, Thiago Gaúcho. Cara, são caras que... Pô, o Thiago Gaúcho, inclusive, assim... Aquela vez que a gente perdeu a final pro Brasiliense em 2011... Foi um negócio assim absurdo. O Gama numa crise cabulosa, velho. O cara teve as caras de falar assim, a gente vai jogar só pela torcida, cara. Ele virou ídolo aquele dia, cara. E assim, convenhamos, era pro Gama ter sido campeão. Mas esse é um outro assunto. Agora, aquela semifinal do ano passado foi um negócio assim... Pô, tirar um peso debaixo das, sabe? Pô, das costas, assim, falar assim, cara, chega, velho. A gente deu o troco nesses caras, a gente foi pra final. A gente ali sabia que ia pra final. Tinha um jogo de volta, mas a gente sabia ali... Foi um negócio que resgatou o orgulho, assim, de vez. Porque 2024 foi muito traumático. A eliminação pro Ceilândia na semifinal. O Gama vinha ali, meio que vinha e apanhou. Então, aquele jogo me marcou muito. Mas tem muitos, cara, tem muitos. Posso? Pode, fica à vontade. Aqui, a final de 2015, que a gente saiu do jejum também, foi um dia que me marcou muito, cara. Porque foi um jejum de 12 anos, velho. Aquele dia, cara, quando o Grampola fez aquele gol, já tava resolvido. Mas quando o Grampola meteu aquele gol, o bicho foi assim, ó... Acabou. Eu descontrolei de chorar. Falei, pô, acabou, é isso. Foi loucuragem, é isso. Então, assim, esses dias, assim... Marcam demais. E, claro, a Série D. Eu era muito pequeno. Mas, enfim. Mas ficou marcado Ficou aí marcado também, no coração. Muito. E aí, Nicasso, quero saber de você uma história com o Sobradinho que você tem um apego, que você reserva um carinho especial. O que te marcou? Conta alguma pra gente. Bom, no Sobradinho o que muito me marca é a nossa torcida, né? De fato, né? Sensacional, boa. Eu parabenizo aqui todas as mulheres que sempre estão presentes, cara. Impressionante a força das mulheres na torcida do Sobradinho, juntamente com as crianças, os filhos, sabe, cara? Nossa charanga, cara, é o jogo todo, aquela emoção, não para de tocar, de cantar, entendeu? Mas o que muito me marcou no Sobradinho Esporte Clube foi na 2018, né? Campeão, aí nós fomos pra Copa do Brasil. E nós tínhamos um jogo em Volta Redonda contra o Botafogo. E nós ia passar naquele jogo, irmão. Nós tava muito melhor que o Botafogo. Mas eu não sei o que aconteceu, que no intervalo do jogo 0-0, o time voltou pra brigar, 2 zagueiros, um foi expulso, aí acabou o Sobradinho ali, cara. Perdemos aquela classificação, tava na mão, nós tava muito melhor que o Botafogo, de fato. Nós tava muito bem naquele dia. E isso foi
um fato que muito me chamou a atenção e eu nunca vou esquecer. E a galera do Bauzão também naquela época lá não foi embora não, irmão. Parou no posto de gasolina ali, na hora de ir embora, moço, chegou a polícia. Vambora, pega o beco daqui, moço. Fez escolta de uns 20, 30 quilômetros. E aqui dele ficou registrado também. Vocês estão querendo me complicar? Estão querendo me complicar, né? A polícia e tal. E nós correndo risco ali, que nós demos muito trabalho pro Botafogo. Essa é a história mais marcante. Torcida do Sobradinho, que a gente frequentando aí todos esses campeonatos, eu vejo uma coisa muito bacana do torcedor Gasparzinho da torcida do Sobradinho, que todo o início de partida, antes do jogo começar, ele vai até a torcida adversária e comenta ali, sejam bem-vindos, venham aqui, a gente tá aqui legal, numa situação, e o Gasparzinho, como ele diz, é do rock, ele é do rock. Poxa, o Gasparzinho, poxa, é único, né? Em Sobradinho, é no geral, viu? Ele trabalha com a área animal, né? Os doguinhos, né? Os gatos estão abandonados aí. Faz um serviço social muito top, lindo demais. Eu convidei o Gasparzinho. Gasparzinho, meu filho, olha no WhatsApp, meu filho. Você tá aqui comigo hoje. Eu te chamei aí, filhinho. Depois a gente ainda vai ter mais. Fica Vamos tranquilo, achar. É o Gasparzinho. fantasminha camarada. Vamos achar. Muito camarada. Vamos achar. E agora, antes de a gente voltar para momentos positivos, que nem só de alegria se faz o torcedor, né? Nem só de momentos bons, nem só de vibração, de títulos. Eu quero saber qual foi o momento mais difícil como torcedor. Pode ser um momento do time, alguma derrota, algum momento mais longo, ou então algum perrengue que você passou e pensou, meu Deus do céu, eu quero agora um momento que é desses momentos que a alegria, quem vive esses momentos, vive a alegria em dobro, em triplo, né? Começando por você, Didico. Cara, tem dois, assim, dois. Ficou tenso, e ficou até tenso. Não, pô, é porque... O semblante da alegria da pergunta passada vidas agora e vidas, já... né? Cara, um foi, sim, esportivamente, que foi quando eu digo que o Gama conseguiu chegar no fundo do poço, que foi aquela... Estava conversando aqui no off, falando, pô, cara, o Gama quando caiu, começou a cair assim, ó. Foi Série B pra C, C pra D, e aí pro AD pra sem calendário. E aí, nesse dia, nessa época, eu tava fazendo pré-vestibular, cara. Saí do pré-vestibular mais cedo pra ver o Gama e Macaé no Bezerrão, Série D, valendo a permanência do Gama no campeonato, e na época não tinha mapa onde cair, você ficava sem... Ficava no limbo, né? Ficava no limbo, e foi quando a gente entrou, mano, cara... Gama, na quarta-feira cinza, meio chuvosa, já tinha chovido, frio pra caramba, ainda era alambrado alto, cara, eu tinha mania ainda, enfim, de subir às vezes, lá em cima, gritar, ficar lá de cima gritando e tal, e porra, acabou o jogo, mano, caralho, a porra da reportagem do Correio Brasiliense me pegou, tirou a foto lá em cima, assim, cara, amuado, tá, tipo assim... A cara da derrota, velho. E eu saí na porra do correio, cara. Eu guardei essa merda. Guardei. Tá lá, tá guardado? Tá, pra não esquecer. Ah, depois eu quero ver. Não, pô, eu mostro, eu faço manda questão. aqui aqui pra aqui gente nesse botar. momento aqui eu vou colocar. Eu vou achar. Vou ter que... ó, tá bem entulhado lá, eu vou ter que achar, mas eu vou achar pra mostrar pra vocês. E aí, cara, aquilo ali me marcou muito, porque eu voltei pra casa assim, porra, desolado. Foi foda, velho. Foi foda. E um outro momento, assim, de vida mesmo, assim, cara, foi pós-pandemia. Pô, fazia um tempo que eu não ia no estádio, fechado. Aham. A gente indo ver um Gama e Ceilândia ali no Abadião. Pô, meu irmão, pegamos a entrada errada, não sei porquê, cargas d'água aquele dia. Tava a raça da torcida do Flamengo, né? Inteira na rua, um monte de gente da torcida do Brasiliense também. Não tinha nem jogo do Brasiliense no dia, nem do Flamengo. Meu irmão, atacaram todos os torcedores do Gama possíveis. E aí, na época, eu tava de carro. Cara, mano, foi um negócio feio, assim. Pô. A gente entrou quase que no meio da torcida do Flamengo, sem querer, velho. Só ia ter reentrada. Não sou de organizado, não tava com camisa de organizada, mas até você explicar que nariz de porco na tomada, irmão, foi pedra, foi garrafa, eu tomei uma latada aqui, cheguei na Badião com uma, sem sacanagem, uma bola de tênis, cara, na cabeça. E assim, aliviado porque foi pra fora. Se fosse pra dentro era conclusão, aí fudeu, é hospital. Porra, passei a tarde inteira vendo o jogo sem tomar cerveja, pegando gelo dos... pegando gelo dos cooler. Dos cooler dos tiozinhos, cara compadecido, que a minha cabeça toda arrebentada. Aqui, vendo o jogo pro Gama, ainda me decepcionava. É foda, mas... A vida faz parte da construção, faz né? Parte, É a faz construção. parte. É Mesmo assim, lamentável, mas faz. meu né? pai, ele, infelizmente. porra, você depois dessa você vai maneirar, continuar. né? Falei, porra, não tem jeito, pai, eu vou ver o jogo do Gama, só vou mais perto. Acontece. E agora, você, Nicásio, qual um momento, pode ser um momento, uma derrota que marcou, algum momento, um perrengue, como você mesmo disse, o que marcou aí, negativamente, podemos dizer assim, mas eu prefiro falar que construiu uma história, né? Vai ser negativamente porque
Eu digo, né? Há uns 6 anos atrás, aí, 7, depois de 2018, campeões, né? Sobradinho naquele auge, aquela coisa linda, maravilhosa, Copa do Brasil. Aí a diretoria tomou de conta do Sobradinho, simplesmente, né? Tivemos um empate com a América, né? No estádio Agostinho Lima. E naquela época 0x0 não era pênalti. O time mandante tinha que fazer gol. E nós não ganhamos. Fomos desclassificados e aquela diretoria, ela deixou o Sobradinho Esporte Clube. E aí, posteriormente, um outro presidente assumiu também, né? Que foi lástima também, conforme eu já até comentei no jogo passado. E aí o Sobradinho entrou em decadência total, afundou de fato. O Sobradinho acabou o nosso futebol na cidade. A gente se via aí há 3 anos atrás, 4 anos atrás, Ceilandense, 12x0 no Sobradinho. Foi entendeu? a postagem do Instagram do Sobradinho ontem, né? Então, 12x0, entendeu? Eu tô falando isso aí porque foi o placar que ele apareceu veemente agora, mas era só goleada. A gente não ganhava de ninguém, entendeu? Nós não descemos mais porque não tinha outra série abaixo, né? Então ficamos ali. Até que, né, conseguimos agora com essa nova diretoria aí, surgiu o Leão de volta e resgatar o time com essa nova diretoria. Quero até parabenizar o nosso presidente Gildo aí, deve estar nos prestigiando também. Reergueu o nosso Sobradinho com essa equipe maravilhosa que temos aí, né, Valtinho? Então é isso, foi esse momento aí de lástima, nós ficamos alguns anos, né, amargurando aí, sem ter um time para representar no nosso campeonato brasiliense. Foi triste demais. E eu fiz essa pergunta porque acho que a alegria, ela fica maior quando você tem uma história, quando você, querendo ou não, o sofrimento faz parte da construção de você como torcedor. Certeza. E tenho certeza que quem passou por toda essa fase ruim, quando chega aqui numa final como essa, tem um valor a mais do que aquele que tem todo o direito de estar chegando agora, de estar começando a acompanhar agora, mas que ainda não passou por essas coisas e faz parte da construção. Então é por isso que eu já venho agora para animar o ânimo e querer saber de vocês, primeiramente você, Didico. O Gama agora, chegando numa final, segundo ano com calendário consecutivo, já que já se lascou para 27, invicto, um jogo contra o Goiás, assim, que pelo detalhe acabou não passando. É um Gama que vem se reestruturando, então queria que você falasse desse momento do Gama, como tá esse momento como torcedor agora? Perfeito. Candangão 2026, como Cara, foi? Vamos como lá, tá né? sendo? Aí você tocou num ponto legal, ó. Aí voltou. Não, então, pô, olha só. É porque o torcedor que cruzar a perna aqui, o time vai perder, tem viu? esse aí isso. Foi dito anteriormente. Nem mexi Eu vou te perna falar, até o agora. Nicásio é o melhor, tá? Porque eu já... Tô tranquilo, não, meu filho. Ele tá Eu não- quietinho, né? Suave na nave. Então, É que o Nicásio, ele tem alguém vigiando ele ali, que logo É a gente vai verdade, descobrir. logo vai aparecer. Por isso que ele tá Olha aí, olha quietinho aí. ali, viu? pô, então, eu falo de um lugar feliz hoje em dia enquanto torcedor, porque a gente viu muito momento ruim do Gama, e assim, eu tô falando de diretorias, tô falando de, cara, pilhagem de dentro do clube. Quem é torcedor do Gama, assim, não precisa ser tanto, né, desde a década de 70 não, tipo assim, quem viu ali da década de 90 pra frente, viu processos muito complicados. E, pô, aproveitar que ele mandou um salve pro presidente Sobradinho, eu vou mandar um salve aqui pro Wendel, cara. Boa. Pro meu amigo pessoal também, o Zé, né, que também é da direção do Gama. Por quê? Porque são caras que eram de arquibancada. Eu conheci eles aqui na arquibancada do Mané Garrincha. É um pessoal que, tipo assim, falou, cara, não, velho. Gama não vai fechar as portas, não. A gente tá aqui, o resto da torcida inteira abraçou e falou, não, a gente confia em vocês, cara. Eles vêm fazendo um trabalho muito foda, muito foda. E eles têm muito orgulho de falar sobre isso. Já falaram até no futebol. Eles Exato, cara, vieram da exato. arquibancada. E Muito eles falam, interessante. eu sinto que realmente, como quem ama o Gama mesmo, como torcedores, Passaram isso é pelos legal ver perrengues mesmo. São de torcedores. torcedor e São tudo mais. torcedores. Claro que em muitos cara- momentos tem que deixar ali o emocional de lado, Exato, né? Tem é, a o lado questão... profissional, mas mas são realmente- torcedores de fato. E assim, e é isso que faz inclusive a torcida se identificar com a diretoria no sentido assim, de apoiar, tá ligado? Ter o máximo de compreensão possível. Então assim, eu falo hoje de um lugar legal, um lugar mais feliz. Claro que eu tento manter o pé no chão no seguinte, eu brinco com os meninos, agora o Gama vai ganhar a Copa do Brasil e lá. Galera, pé no chão. Primeira coisa pro Gama ainda é subir pra Série C, pra gente sair do fundo do poço que a gente chegou. Mas muito feliz que a gente chegou. O Gama hoje tem uma estrutura bem mais consistente, consegue montar times mais competitivos. Claro, torcedor sempre resenha, né? A gente às vezes, aquele cara é muito ruim, vamos Na hora matar da ele. raiva solta tudo, né? Porra, Tem é que fazer. foda. Mas não dá pra comparar com o que a gente já passou algum tempo atrás. Então assim, eu tô muito feliz de voltar à final.
saber que, velho, eu vou estar aqui sábado, saber que, independentemente do resultado, não, óbvio, nunca vou abandonar o Gama de forma nenhuma, em hipótese jamais nenhuma que aconteça, mas confiante que a gente pode ser campeão, confiante que esse é um momento que pode impulsionar novos anos de novos momentos pro Gama, para voos maiores, né? O Periquito voltar, o Gamão do Povão voltar a exercer todo o seu papel histórico que sempre exerceu, sem demérito dos rivais, mas assim, pô, o Gamão arrasta, cara. Então, assim, isso é uma coisa que não tem, sabe, explicação ao certo. Assim, eu tô feliz, eu tô contente. De certa forma, leve, igual eu te encontrei aqui ano passado. Eu falei, cara, leve. A gente chegou nesse lugar, agora é pra jogar, vim pra jogar leve. A torcida também vem pra jogar leve. É isso, E sacou? até aproveitar que eu ia fazer essa pergunta depois, mas eu acho que cabe muito bem agora pra vocês dois, pode responder rapidinho. Qual que é mais nervoso, a semifinal ou a final? Irmão, pô, Quero saber. Bom, eu posso falar semifinal, porque a semifinal, quando você passa pela semifinal, que você se garante na final, você tem uma Copa do Brasil. Já abre um leque a mais para você ter um calendário no próximo ano. Tem uma Série D, né? Uma Série D. Né? Nós temos agora a Copa Verde, entendeu? E com um estádio para ser reinaugurado ano que vem, vai trazer tudo ao nosso favor, graças a Deus. Você concorda também que a não, semifinal... isso aí a gente vai concordar em pleno, assim, pô. Eu confesso que o segundo jogo com o Ceilândia, quando a gente tomou o primeiro gol, eu falei... É isso. Deu aquele nervoso, mas a torcida tava confiante, não para de cantar. E assim, depois que acaba o jogo, o peso é muito diferente. Eu, pelo menos comparando com o ano passado, o peso que eu saí da semifinal foi tipo assim, de um exorcismo. O peso da final é tipo, pô, ganhamos, tamo feliz, é só felicidade, só festa. É diferente. E aí, Nicásio, vou voltar a pergunta que eu fiz pra ele também pra você. Como tá sendo viver esse momento do Sobradinho, tanto na arquibancada, a galera feliz, o momento que a gente viu lá, o Cerejão foi abaixo, todo mundo comemorando, jogadores muito emocionados. Como tá viver esse momento do Sobradinho, o que pensar daqui pra frente pro Leão da Serra? Nostalgia. Cara, parece que a ficha ainda nem caiu, na boa. Pode reparar que minha voz tá até um pouco mudada, porque eu tô um pouco rouco, gente. É porque foi de tanto a gente comemorar e gritar, porque naquele dia, além da garganta, minha cabeça doeu muito, sabe? O que a gente passou ali com o time do Samambaia, né? O 3-0, o 0-0, e os caras têm que jogar em casa, né? A gente pensa, poxa, tá na vantagem dos caras, empate pra eles. Enfim, o Sobradinho foi um time aguerrido, jogou muito bem, conseguiu segurar o time do Samambaia e surpreendeu todo mundo. Time de guerreiro, operário mesmo, porque até então eu acompanho também o Sobradinho Esporte Clube em treino. Né? Eu tô lá com o Valtinho, a gente comparece lá, a gente vê lá como é que é o rala, entendeu? Claro que nós temos atletas renomados no Sobradinho, né? Que fortalece muito o elenco, entendeu? Passa experiência. Mas é isso, nós estamos acreditando muito no Sobradinho, né? O Gama tá invicto. Eu acho que seria uma boa hora, né? Do Gama, né? Não? Né? Não. E o Sobradinho poder ser campeão, né? Vocês podem ficar com empate, depois é pênalti, né? Tipo, perde o título invicto, né? Sem nenhum problema. Perde invicto é uma boa. Né? Fica invicto, um Gamão aí e tal. Aí o Sobradinho campeão, que seria, poxa, ótimo pra caramba. Brincadeira à parte. Com todo respeito. Brincadeira, hein, seu Ricardo? Eu torço a parte... Claro, porque eu sei muito campeão igual a ele. Eu fico até vermelho de emoção, quer, né? Porque eu quero muito ver meu time ser campeão novamente. Poxa, e vamos estar representando o time do Sobradinho lá dentro do estádio, naquele gramado pisando, conforme aquela caricatura que todo mundo já sabe que a gente tem. Cara, oxe, é orgulho demais poder representar esse Sobradinho Esporte Clube. Então é isso, galera. Vamos lá. E boa sorte, né, Gama? Também. Pra vocês também. A gente torce muito pra ter o Sobradinho leve. Então, falar pra esse jogo rapidinho, eu quero uma expectativa Mas Gabriel, antes disso, Diga. assim, vamos falar um pouco da semifinal, que você falou assim, cara, aquele primeiro jogo do Gama, vamos aqui era pra ter o jogo do primeiro jogo, era do Sobradinho contra o Samambaia. Teve era a chuva. Você tava na chuva? No dilúvio? Ele Rapaz, no dilúvio, eu coloquei no GPSzinho, ele tava mostrando pra mim uma chuva, naquela direção que eu tava indo. Aí minha mulher falou, não, mano, na chuva eu não vou, não. Eu tava fazendo até a rabiola da pipa, ó. A pipa dentro do carro. Lá ali no painel. Até então já rolou esse vídeo aí. E aí eu fazendo a rabiolinha, esperei dar o primeiro tempo, terminar ali no intervalo. Aí eu falei, amor, calma aí. Já passou a chuva, esses chuviscos que dá pra gente descer agora, né? Aí foi que ela, né, animou e nós fomos. Ela queria ir embora. Não, eu tô falando do primeiro jogo, aquele primeiro jogo que foi adiado da semifinal. Lá no Defele. No Defele, isso, que teve que mudar o dia, porque teve a chuva. Granizo, tivemos que mudar todo. Teve até um granizinho ali. Teve que mudar todo o cronograma, né? Porque a gente. No final de semana nossa, aí você sabe o que você já vai fazer, de fato, né?
Mas quando acontece isso, tu tem que se reorganizar, né? Até então, eu ia fazer, né, o mascote naquele dia. Mas, enfim, acabou que deu certo. Apesar que frustra, né? Porque até então, muitos também têm seu custo, né? Seu gasto, né? Pra você prestigiar um jogo ali e tal. Aquela coisa toda e tal. E acaba que esfria também, né? Poxa, tu vai tenso. Dentro de jogar em casa. Sexta-feira, já pensando no jogo já pensando no jogo pra ganhar. Aí chega sábado, aí, o jogo vai dá pra aquela domingo. quebrada e tal. Você percebe no semblante dos seus amigos, torcedores ali, que dá aquela queda, né? E você se pergunta, será que essa galera todinha que veio hoje vai vir amanhã? No outro jogo? Não, entendeu? E eu vi que muita gente também não foi. Mas, enfim, time de guerreiro, torcida de guerreiro, e acabou que o pessoal compareceu e foi dando bom até adiante. Que Aí empatou aquele jogo. empatamos o jogo. 0-0. Semana seguinte, 0-0. Cerejão. Cerejão. Chuva. De novo, né? Não para. Dilúvio. Eu entrei no jogo no intervalo, gente. Assim que começou o jogo, que eu passei pelaquela torcida assim, na arquibancada ali, que eu fui pra descer, eu só falei assim, galera, eu só vim pra trazer o gol. Papai do céu tá vendo. Eu só vim pra trazer o gol, eu quero ver todo mundo feliz aqui, beleza? E desci a arquibancada. Na hora que eu virei pra esquerda, gol. Eu só voltei de novo e fui lá falar. Eu falei que eu só vim trazer o gol do Sobradinho e foi de fato. O segurança pegou na minha mão. Tu é F. Me abraçou daquele jeito, eu desci de novo e fui pra lama. Coisa linda. Gol do Sobradinho. Tchau, Samambaia. E você, Didi, como é que foi essa semifinal? Tenso? Cara... Menos, você falou que menos que o do ano passado, né? Menos. Mas como é que tava o coração aí? Então, como que foi? Cara, Sucuri entrou na mente o Sucuri, do torcedor. você fez aquele jogo ali. não espanta não, não espanta não. A gente conhece ele de outros carnavais. Ele gostava de tirar onda com um certo jornalista aí, né? Chegado nosso, qual é? E ficava tirando onda e tal. Meu irmão, assim, vou falar a real. Primeiro jogo eu não consegui ir no estádio. Tava de mudança, cara. Aí, velho, foi complicado ver sozinho. Parece que é um negócio assim. Já viu Racionais? Sempre. Aquela parte que, pô, como é que é mesmo que ele fala? Lembrança mais, vem, pensamento bom, vai, me ajude sozinho, penso merda pra caralho. Pô, é diferente. Você tá na arquibancada com a galera, se um tá mais desanimado, você, pô, outro não, levanta, né? vambora, vamos cantar. Sozinho parece que, eu não sei, eu fico mais crítico do que na arquibancada. Eu começo a ver em tudo, aí eu fiquei assim. Mas assim, achei que o Gama jogou bem, tomou ali, né, um sufoco do Ceilândia, tomou o gol, mas podia ter ganho. Eu fiquei assim, pô, beleza. Foi um empate com gol de derrota, mas eu fiquei assim, velho, jogo no... Vantagem do empate, jogando em casa. Sábado... Gente, foi sábado? Foi no sábado. Foi no sábado. Sábado que vem em casa, eu falo, não, beleza. Aí outra conversa. Aí, pô, fui. Se tivesse mudança nesse dia, você ia fazer a mudança ou ia pro jogo? Não, aí esquece a mudança. Também Tem limite, pô. É isso, reorganiza. Cara, aí, meu irmão, fui lá, né? Fui lá ver o jogo, aí é diferente, cara. Tá com os camaradas, tá ali a atmosfera da torcida. O Gama voltou a botar grandes públicos, assim, que era uma coisa que eu era acostumado lá das antigas. Passamos um tempo ali sempre tendo público, mas não com aquele público bom mesmo do Gama. E aí é outra coisa, cara. A casa cheia, a gente tomou o primeiro gol, a torcida não parou de cantar. Ali eu sabia, ali eu senti, eu falei, meu irmão, a gente vai ganhar, a gente vai passar. E não é à toa, tamo aí muito tempo sem perder no Bezerrão. Muito tempo. E 1-0 ali, aquele 1-0? Balançou? Não, deu aquele, né? Deu aquela raiva ali, deu aquele negócio. Palpitação ali. Um filme passar na cabeça, porque o Ceilândia ficou um tempo na nossa cola aí, né? Mas não, cara, quando a torcida tá cantando e você sente o momento dos jogadores, você percebe ali que a galera tá errando, mas tá com gás. Não sei, a atmosfera aquele dia já me tinha me convencido, né? De como que ia ser, assim. Eu confiei e, pô, foi bom demais, velho. Aquele empate do Clemente, depois a virada, velho. Esquece. E agora eu quero saber, antes da gente ir para expectativas do jogo, eu só quero saber, quando você tá sozinho, pensa no Gama, fecha o olho, dá aquele... Porque a gente tem flash, né, de bons momentos, de maus momentos. Quando você pensa no Gama, ou pensa no Sobradinho, quando você fecha o olho, qual que é a imagem, o sentimento ou uma pessoa? O que que vem à mente quando vem para você, por exemplo, Nicasso, Sobradinho? O que que você sente? Nessa hora, igual um jogo desse, né, de semifinal aí pra gente, sabe? A gente fica preocupado, além de jogar fora, você fecha o olho assim, muita chuva e tal, uma bola na área ali, bateu em um e outro e tal, de levar um gol e você não conseguir uma classificação pra uma final, sabe? Você frustrar. Você dorme... Às vezes, eu nem durmo, falar a verdade, pensando no Sobradinho, como é que vai ser o jogo de amanhã, igual essa semifinal. Eu tava tenso demais. Só quem tava comigo sabia, tanto que eu tava nervoso. O pessoal falava comigo, eu não respondia.
que você fica aéreo pensando no jogo, como é que vai ser o jogo, se vai classificar. Eu falava com o Valtinho, um amigo nosso, eu toda hora perguntava, como é que vai ser a classificação? Ele, mano, zerou tudo. É só entre os 4 agora. Quem fizer mais pontos classifica. Ah, mas o Ceará tomou gol aí fazendo aquela contagem, vai mandando pra ele. Não, mano, calma aí. Nós não fizemos nenhum gol, então os caras estão classificando, porque por mais que ele esteja -1, eles fizeram gol também no Gama, entendeu? Então, é tudo isso. Você vai ficando tudo é boladão e, caraca, vai dar certo. Sentimento. Sentimento é esse. É do time conseguir classificar, mas só você fica com aquele receio. Com os olhos você pensa, dormindo, você pensando se vai passar de fase ou não, se vai classificar ou não. Mas é passageiro, acaba que dá certo também, né? Exatamente. Bom que deu certo. E pra você, Dico, o que é o Gama? Quando você pensa Gama, o que vem à mente? É uma pessoa? É um jogo? É o que é? O que é o Gama? Cara, se eu fecho o olho e penso no Gama, e isso acontece, né? Às vezes tá indo dormir antes de um jogo importante, a gente pensa. Cara, o que é sentimento. Sentimento, sabe? De barra brava. Pô, é isso, cara. Pra mim o Gama é sentimento porque me lembra meu pai, de criação que é falecido. Me lembra minha infância, me lembra os primeiros jogos que eu levei minha filha, o brilho, sabe, no olho dela, muitas histórias de amigos. Então, assim, lembra aquela sensação de festa, de sentimento, de companheirismo e, pô, é impossível não imaginar, assim, lances de gol, torcida gritando, chuva de copo, abraço, maluquice. Cara, é um sentimento carregadíssimo de amor, de paixão, de companheirismo. E também saber de vocês, porque, como a gente falou, né, Brasília tem essa condição, a gente pode dizer, diferente de outros lugares, por toda a sua construção e tudo que envolve. O que é torcer para um time do Distrito Federal? Se fosse para explicar para alguém o que é torcer para um time do seu lugar, o que é isso aí para você, conversando com você, Nicásio? Eu sou flamenguista, nato, flamenguista, mas é Rio de Janeiro, a gente ama o time grande que a gente tem, né? Cada um tem o seu time para torcer e tal. Mas quando o time da sua cidade, né, e a cidade onde você nasceu, por mais que fala que eu sou Nicásio Gama, mas é Nicásio da Silva Gama. Mas eu nasci no HRS, Hospital Regional de Sobradinho, gente. Eu sou Sobradinho nato, então você representar e ser representado pela sua cidade, pelo seu time da sua cidade, entendeu? Vale tudo. É amor demais, é muita compaixão pelo clube da sua cidade, que você vai no seu domingo para torcer, que você tá junto com a sua família, junto com os seus amigos, você abraça o time, que você abraça a diretoria, o que precisar. Eles também falam, podem nos ajudar e tal. É um time, é uma direção, é uma diretoria. Toma de operário, cada um faz um pouquinho, cara. Porque até então, é muito serviço, né? É muito serviço para ser feito em um time de Brasília. Se você pegar isso, se você for contratar todo mundo para fazer tudo, é bem difícil. É difícil porque até então a moeda não vai corresponder, né? Conforme o nosso campeonato corresponde em questão de incentivo, né, para os times. Então, às vezes, cada um faz um pouquinho. Pode fazer isso? Posso, sim. É a gente ajuda. comunidade, né? É a comunidade. É todo mundo copeiro, todo mundo ajuda, todo mundo abraça, entendeu? E Sobradinho é muita festa, a torcida é muita alegria. Hora de gol, você vai abraçar, você olha para um lado, você nem conhece. Você abraça, entendeu? Que você não conhece, você pega na mão, meu irmão. E aquela felicidade toda. Então, Sobradinho é amor, Sobradinho, eu te amo. E pra você, Dico, como você explicaria pra alguém que não tem esse mesma questão, esse mesmo sentimento, não torce pra um time local, o que é torcer pra um time de onde você é? O que muda? O que é diferente? Como é esse amor? Olha, pela minha formação, por meu contexto e pela forma que eu penso de vida, primeira coisa que eu diria é que, assim, torcer pro Gama, torcer pra um time daqui, pra mim é resistência. Resistência há um processo de uma cidade que é segregadora, que o plano piloto exerce uma opressão sobre o que a gente chamava antes de satélites, as RAs, como queira chamar, bairro, cidade satélite. E Brasília, né, cara, ou ainda mais hoje com esse apelo de vir muito jogo grande pro Estádio Nacional, nada contra que a pessoa vá ver o jogo do time dela, não é sobre isso, mas assim, é sobre uma cidade que a mídia acostumou a esconder o futebol daqui. O governo daqui se acostumou a sabotar o futebol daqui para criar uma espécie de cultura neutra em Brasília. Isso aconteceu com o hip hop, isso aconteceu com o movimento punk na década de 80, isso aconteceu com várias expressões que são genuínas de Brasília, da periferia. Eu considero DF, Brasília, até em torno, de certa forma, é tudo uma grande cidade, uma grande metrópole. Então, assim,
torcer pro Gama, manter o Gama vivo, pra gente, eu acho que eu não falo só por mim, de certa forma, assim. Não que eu venha aqui com uma procuração de alguém, mas eu acho que a torcida do Gama tem consciência do papel de resistência, que é falar assim, a gente é do DF, a gente tem time pra torcer, eu sou candango, não gosto de falar que sou brasiliense, nasci em Brasília, sou candango, porque é uma memória também da classe trabalhadora que construiu isso aqui. A gente é o gamão do povão, porque a gente já nasceu discriminado pelo plano piloto, essa que é a verdade. E a gente tem orgulho dessa história nossa, sacou? E de não ter sucumbido a governo ibanês, a um certo ex-senador aí que tentou matar nosso time. A gente segue vivo sem nada, a gente seguiu vivo sem nada, e agora a gente tá dando a volta por cima. Então, pô, isso pesa muito, cara, isso pesa muito. Fala assim, chegar em outra cidade, em outro lugar, a galera fala, mesmo com aquela visão romantizada, o Gama de 98, eu falei, e não acabou mesmo. Não, a gente tá vivo, tamo voltando, irmão, não sei quando, mas vocês ainda vão ouvir falar da gente. Então isso é resistência. Passamos por isso no jogo lá, vocês também, no Cerejão, pra ter acesso lá, a torcida lá, pra comprar ingresso. Não queria vender ingresso pra gente, ficamos do lado de fora, poxa, fomos bem destratados lá. Fica aqui só esse foi mesmo. Um caso, eu presenciei isso aí, seu Nicásio. Foi tristeza pra gente. Foi inclusive o dia icônico que foi o da Pipa. Foi o da Pipa. Foi o da Pipa. Entramos bem depois no jogo. Poxa, mães, cara, crianças do lado de fora. Você pega um percurso aí de quase 60 km pra você sair de Sobradinho 2, Sobradinho, região norte, Fercal. E a torcida? Chegar lá em Taguatinga, a torcida, poxa, respeito à torcida. Baú, ônibus, poxa, tem gente que vai de ônibus aí, poxa, pega pra rodoviária, pega um pra Taguatinga, aí tu chega lá, tu vai presenciar um portão fechado que você não pode ter acesso, que não vai vender a bilheteria ingresso pra você poder adentrar um estádio, pra você poder prestigiar o seu time do coração. Cara, bizarro, fala sério, velho. Então é isso que realmente é resistência, né? Resistência, porque muita gente, claro, como todo brasileiro apaixonado em futebol, todo mundo tem seu time, tem o direito também de torcer pro time de fora, tem todo o direito, mas realmente às vezes a gente passa por cima do futebol do Distrito Federal, que também faz parte dessa grande cultura do que é realmente o lugar onde moramos. Então, agora falando de Gamão do Povão, dos operários Leão da Serra, para finalizar, eu quero uma expectativa pro jogo, expectativa pra final. Eu quero aqui um placar e uma expectativa rápida do que você acha que vai sentir. Vou começar com o Nicásio. Quero um placar. Gama, jogou a bomba. Pode vir. Eu vou elogiar o Gama, que é um time bom mesmo. O time joga bem. Jogou muito bem contra a gente também lá no Defele, né? Até então a vitória. Legal, ótimo. Dessa mesma forma também foi o Samambaia, ótimo, jogou muito bem e tal. Tiraram onda, entendeu? Dancinha e tudo e tal. Mas futebol é isso aí, é alegria, entendeu? Vai jogar bem o Gama, de novo na final, mas eu estou convicto, com a certeza de que o Sobradinho vai fazer um gol aos 38 minutos do segundo tempo. E a gente vai vencer de 1-0. E vai ser bola pra fora do estádio. Não é pro mato, não. É pra fora do estádio, entendeu? Que o jogo é final de campeonato, nós queremos ser muito campeão. Agora, Didico, ele cravou, não ficou em cima do muro. Quero o seu placar e eu quero a sua expectativa pra essa grande final. Meu irmão, eu vou te dar uma resposta simples, com todo respeito. Claro. Pode vir, Gama. Tem um cara chamado Ninja. Ixi. Já teve gente até fazendo pressa aí pra um tal de São Clemente. Se vocês fizerem 38, 40, 42, ainda tem espaço pra um 47, tá? Eu cravo. 3 do Clemente. 3 do Clemente na final? Só isso que você quer? Só isso. Mas pode ser, mas tem mais gente boa. Música assim, meu querido. Não, e ele tá devendo música já, inclusive. Ele tá batendo nessa trave aí. Não, com todo respeito, eu acho que vai ser um jogo bom, eu acho que... Mas o que eu espero... Clemente, se você estiver me ouvindo, meu querido, 3, tá? É o que eu espero de você. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo jogo, bem disputado. Vai ter aquela cadência aí dos 15 aos 20 minutos, um estudando o outro, certeza, mas no final eu creio que o Sobradinho leva. Diga, diretor. Assim, outra aqui, agora eu vou fazer aqui, senhor Nicásio, eu quero o seguinte, eu quero que o senhor mande uma mensagem para os jogadores do Sobradinho. Na sequência, vai mandar uma mensagem para a diretoria do Sobradinho. Meu Deus, mas tu quer? E depois uma mensagem para o torcedor do Sobradinho. É o quê? O que o Nicásio falaria para essas 3 entidades? Primeiro, para os jogadores. Meus queridos atletas, operários, esforçados, trabalhadores, sempre honrou a camisa do Sobradinho. Dá para ver nas fotos, nos comentários, nos gritos, na torcida conforme vocês comparecem. Eu peço a todos vocês que toda essa força que vocês tiveram durante esse campeonato todinho, se vocês puderem
dar uma redobrada aí, sabe? Poder dar orgulho pra vocês mesmos, pra sua família, pra essa torcida do Sobradinho que muito merece também, que tem aí já 8 anos sem chegar numa final e poder levar esse título pra Sobradinho, pra vocês também. Dá aquela moral lá, papai. Faz lá, aquela força que nós precisamos, beleza? E pra torcida? Pra torcida, a torcida, não precisa nem te convocar não, porque a torcida é tão fanática, cara, que pelo que eu tô vendo no Instagram, no WhatsApp, o comentário de ingresso, aquela coisa toda, a torcida vai comparecer em massa. Torcida que eu te amo, faz aquela força. Eu vou trazer a minha mãe, que não é de campo de futebol. Fortalece com a família também. Vamos abraçar essa causa e trazer aquela força, aquela união, aquela garra, para podermos gritar, chamar o Sobradinho Esporte Clube durante todo o jogo, para que a gente possa sair vencedor com o título. E o Leão, vai estar lá, seu Nicásio? O Leão é o imprevisto do imprevisível. Cadê o Leão? Ele tá em qualquer lugar? É a cereja do bolo. Ele tá em qualquer lugar, Ele seu tá por Nicásio? aqui, eu creio. Cadê o Leão? E eu também quero parabenizar a nossa diretoria e a nossa comissão técnica, né? Cara, quando o Leão passar mal, ele vai no vestiário, meu irmão. Os caras também atendem muito bem lá, viu? A comissão técnica, viu? A galera tá lá, Juninho e companhia tá lá. Diretoria, nosso presidente, essa galera todinha aí que fortaleceu com o nosso time, que resgatou o Sobradinho de Operários, que chegou até a final. A gente só tem a parabenizar vocês pelo ano lindo, mágico que vocês fizeram para todos nós, torcedores do Sobradinho Esporte Clube. E eu tenho certeza que de vocês, nessa final e no ano que vem, não vai ser diferente, porque vocês são trabalhadores. Então é isso, e agora eu digo mensagem pros atletas. Depois primeiro pros atletas, os jogadores. Pô. Cara, pros jogadores eu só posso pedir, né, o mesmo que a gente pediu. Raça em campo. Vocês são foda, demonstraram qualidade, são batalhadores, têm consciência do que é o Gama, são jogadores que já estão identificados com o clube, com a torcida. Então, assim, vocês deram a vida, e eu sei que vocês vão dar a vida. Vocês jogaram contra o Sobradinho, sabem o quanto foi duro, eu vi esse jogo, e vocês conseguiram. A gente conseguiu chegar até aqui, e eu sei que a gente consegue ir por mais. Então, assim, confio em vocês, a torcida confia em vocês, tá com vocês lá dentro, e eu sei que vocês conseguem trazer essa caneca de novo pra gente. E a torcida? Convoca. Cara, pro meu povão, a gente é o Gamão do povão. Eu tenho certeza, vai sair carreata, vai sair do bueiro, de cima, de baixo, de lado. A gente vai tomar esse estádio, vai ocupar o nosso lugar nesse estádio, demarcar pra todo mundo ver que o Gamão do povão não morre, não morre, não morre. Luta até o final e a gente tá voltando. A gente vai cantar, sair esgoelado, fazer barulho, fazer se sentir dentro de campo como um jogador de campo que a gente também é. Diretoria? Pô, pra diretoria, cara, um forte abraço pro Ena, um forte abraço pro Zé e pra todo mundo da diretoria, Zuza, o resto do pessoal. Cara, a gente sabe o quanto vocês lutaram pra botar esse time nos eixos, todos os percalços que vocês passaram, a torcida confia muito no trabalho de vocês. Eu acho que vocês são bem, obviamente, identificados com o clube e isso volta pra vocês também. A gente tem confiança que a gente chegou onde a gente precisava chegar, na final. Garantir calendário, um trabalho de cada vez, a gente na humildade, respeitando todo mundo, fazendo o nosso, e vocês estão fazendo. E, cara, eu tenho certeza que isso vai ser corado com muito mais coisa. Então, é isso. Seu Ricardo, Antes de encerrar, tenho certeza que vai ser uma grande festa na arquibancada, tenho certeza que será um grande jogo. Quero encontrar vocês dois no sábado, mas antes da gente finalizar aqui, não pode sair sem um mascote. Me prometeram um Leão da Serra. Me prometeram que ia ter um Leão da Serra aqui, que ele ia chegar, que ele ia vir. Onde é que tá o Leão? O Leão tá por aqui, ó. Pega ele aí, seu Guardadinho Nicásio. aqui, Mostra o Leão aqui pra rapaziada, pra Vamos lá. assustar a torcida aqui do Periquito ali, ó. É isso aí, vamos lá, galera. Será? Vamos lá, galera. Vai nada. Mostrei. Aí, vamos Tô lá. sentindo que ele é vegetariano, tá comendo grama ali. É o Leão, fortão, papai. Isso aqui domina, viu? É o da selva. Esse aqui é o da selva. É o da selva. Esse aqui que é o que tá mandando na parada. O nosso Leão vai estar presente aí final de semana. Aproveita esse momento para chamar a torcida, papai, mamãe, família toda aí. Leva as crianças, porque vai ser um espetáculo. Já tá tudo no script programado, tá joia? Segue aí o Leãozão aí, Leão da Serra.
é o mascote do Sobradinho Esporte Clube, galera. Forte abraço. É isso, um abraço, muito obrigado, Nicásio, muito obrigado, Dico, muito Valeu. obrigado, o Leão, que esteve presente também, e a gente vai se ver logo mais sábado, às 16 horas, nesse grande estádio, nessa grande festa. Você que nos encontrar por aí já sabe, né, com essa mesma vestimenta, porque aparentemente só tem uma roupa, né, o boné branco e com preto, e aqui a camisa preta, pode encontrar, pode falar. Fale a sua paixão, grite que a gente quer conversar com vocês. Vamos estar lá também dentro de campo, tentando mostrar toda essa cobertura. E eu só tenho a agradecer a vocês dois. E vai ser uma final de muita tradição. Dois times que têm 51 anos, vão completar 51 anos esse ano, em busca do Candangão de número 51. Agora só o adeus de vocês aí. Bom, salve, salve, nação viver, salvações ao guerreiro fiel. Ó, tamo junto. Gratidão, futebol, mais uma vez. Essa moral aqui incrível aqui. Papai do céu, né, para tá me gloriando com essa fase que eu tô passando nova na Caiu minha a camisa vida. do Gama aí, viu? Segura aí. Segura essa blusa aí, papai, segura. Calma, calma, sem Agradecer desespero. vocês, futebol, mais uma vez. Esse momento mágico que está acontecendo na minha vida. Eu quero desejar uma ótima sorte para as duas equipes. Jogo limpo. Mas Jogo que o Sobradinho limpo. seja o nosso campeão. Na tem- boa, jogo jogado, todo respeito. E as torcidas também se respeitarem. Isso também é um papel fundamental, né? Para ter um ótimo espetáculo. E rumo ao tetracampeonato. Vamos lá, Sobradinho. Avante, Leão. E eu quero deixar um abraço aqui para nossa diretoria que eu não falei, que é o Gil do nosso presidente, Valtinho, o Leandro e o Fernando. Um forte abraço a todos e muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. E fique com Deus, futebola. Segue lá, galera. fute.e.bola. Perfeito. Mais alguma coisa? Só agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Satisfação. Agradeço muito vocês dois. Toda nossa, boa sorte. Boa sorte. Então, é isso. Futebola estará aqui sábado, assim como os dois representantes, assim como o Leão, assim como os dois gigantes da capital federal. É isso. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Valeu, galera. Belo programa. Rapaz, caiu aqui bem no meu colo, é presente.